Olá, sou Rubens Antônio da Silva, pesquisador científico da SUSEM, Superintendência de Controle de Endemias, e vou falar com vocês a respeito de manejo e controle de escorpiões. Obviamente que as atividades de controle de escorpião, elas se resumem no manejo do ambiente. E o manejo do ambiente, o que corresponde? São medidas de controle que baseiam-se na retirada e modificações das condições do ambiente a fim de torná-lo desfavorável à permanência e à proliferação de escorpiões neste meio. Para termos um efetivo controle em relação aos escorpiões, nós temos que seguir, é fundamental que a gente evite os 3 As, que são o abrigo, acúmulo de material onde o escorpião se abriga, o alimento, que é manter sempre limpa a residência, evitando principalmente as baratas, e o acesso, que é impedir o acesso do aracnídeo à residência. O referencial teórico do Estado de São Paulo, ele se baseia no Manual de Diretrizes para o Controle de Escorpião, de 1994, que foi feito junto com instituições parceiras, como o Centro de Vigilância Epidemiológica e o Instituto Butantan, e com as normatizações do Manual do Ministério da Saúde, de 2009, que foram feitas adequações em relação a este manual no ano de 2018, atualizando as diretrizes e criando procedimentos operacionais padrões que poderão assessorar os municípios na execução das atividades. Então, a diretriz de 2018, ela tem como uma premissa fundamental implementar e apoiar as ações de vigilância e monitoramento do controle do escorpião no Estado de São Paulo. E, para isso, nós temos 3 princípios básicos, que são o monitoramento técnico, que seria algo além da fase do SINAM, aquilo que é disponibilizado pelo acidente, pensando no monitoramento técnico como um elemento a mais, uma chave a mais, para a gente conseguir monitorar um pouco a situação do animal no meio. A capacitação técnica dos municípios, então capacitar o Executivo Municipal para vigilância e controle de escorpião, e a assessoria técnica, a prestação dessa assessoria, que é algo que a SUSEM ela já vem fazendo ao longo dos anos e que a gente pretende, ou que se pretende, incrementar nesse momento. Então, poderíamos dizer assim, a SUSEM, como parceira dos municípios, a ideia é subsidiá-los para que a gente consiga ter um monitoramento técnico mais adequado da situação deste animal em nosso meio. Um segundo movimento que seria capacitar aqueles municípios que necessitam desta ação. Então, os nossos centros regionais, eles têm pessoal qualificado para fazer essa capacitação e prestar a assessoria técnica, que era algo que se fazia, mas vendo agora a SUSEM como um interlocutor na questão regional, que pode estar juntando os parceiros para que a gente consiga todos sentarem em volta de uma mesa, discutirem um problema e termos com isso ações mais efetivas de controle. Então, nesse sentido, a gente tem que reforçar para vocês que não dá para pensar em fazer um manejo ou pensar em uma ação exclusivamente com secretarias municipais de saúde ou secretarias de estados de saúde. A gente precisa trabalhar naquilo que nós estamos denominando aqui de rede de escorpião. Então, essa rede de escorpião, nós pusemos aqui 3 elementos chaves. O doente, olhando um pouco a questão da vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária, das regionais de saúde, da atenção básica e das redes de hospitais como um eixo, pensando um pouco na questão do escorpião, olhando as unidades de vigilância e zoonoses dos municípios, o próprio Instituto Butantan como um parceiro nessas identificações num outro eixo, olhando um pouco a questão do controle urbano, onde a SUSEM pode ser uma parceira dos municípios nesse sentido, as secretarias de meio ambiente, os municípios, de uma maneira, do Estado de São Paulo, as universidades num outro eixo, e isto interligado com a pesquisa, interligado com a educação, naquilo que nós denominamos em rede. Então, acreditamos que um efetivo controle só teremos quando todas as instâncias estiverem envolvidas para essa ação. De maneira isolada, as chances de resultados positivos ela é muito pequena. Tá
Tá ok? Então, acho que isso é importante, é uma maneira da nossa organização de trabalho. Temos que pensar um pouco no fluxo disso, né? O município ele recebe um comunicado da presença desse escorpião, ele preenche um boletim de notificação, uma ficha, né? Essa ficha, esse município, ele faz a retirada, quer dizer, ele vai fazer uma vistoria no local para ver se encontra novos exemplares. Essa ficha ela está sendo preposta, está sendo inserida dentro de um sistema informatizado que contempla nesse atendimento a casa do munícipe e naquelas que estão no seu entorno, num preenchimento de um boletim de atendimento à notificação. Isto também contempla um sistema informatizado, aonde perpassa pelas regionais, perpassa por várias outras instâncias dentro do próprio município. Quando há dificuldades, por exemplo, de identificação de espécies, o próprio Instituto Butantan entra como parte desse fluxo, na contribuição dessa identificação. A SUSEM vai estar recebendo essas notificações e monitorando essas notificações através de um sistema informatizado, né, que é disponibilizado aos municípios e para subsidiar as ações que os próprios municípios fazem, né? E, nesse momento, com base nisso, é possível a gente acredita que teremos medidas mais efetivas para um controle, ou para a gente conseguir determinar áreas de risco e fazer um trabalho mais efetivo dentro desse município. Somado a essa questão desse fluxo, nós temos que lembrar que o Manual do Ministério da Saúde, que é a nossa base, o nosso procedimento teórico, nós procuramos fazer uma atualização com aquilo que nós temos. Ele é do ano de 2009, o manual. Nós estamos falando de 2019. Então, neste percurso, algumas modificações aconteceram no mundo científico que levam a uma resposta mais adequada no sentido de nós implementarmos ações em termos de busca ativa ou mesmo de EPIs que possam ser utilizadas. Então, para facilitar o trabalho dos municípios, nós nos preocupamos em fazer uma divisão das várias ações que incorrem para um manejo mais adequado, naquilo que nós estamos denominando aqui de procedimento operacional padrão. Existem vários deles, eu não vou ficar aqui listando um por um, disponíveis na página da SUSEM, que é www.susem.sp.gov.br, e que são fáceis de serem baixados, que vão ajudar a nortear as ações dos próprios, na execução das ações no próprio município. Eles trazem orientações gerais, muitos deles, né? Nós precisamos ter técnicos treinados, falar da questão dos usos de EPI, preparar o material que é necessário para ir para campo, identificar e solicitar autorização para a vistoria, né? Lembrar sempre que o morador ele é parte integrante desse processo, então ele deve estar junto com a equipe o tempo inteiro, até porque algumas situações de melhoria do próprio ambiente perpassam por essa conversa. Então, eu preciso que o morador modifique algumas situações que são vistas dentro daquele ambiente, e, para isso, ele precisa estar do lado. Não dá para fazer uma pesquisa aí na casa de uma pessoa e simplesmente passar um papel dizendo para ela, olha, arrume isso. É legal fazer essa troca, esse bate-papo, no sentido de ir fazendo um aperfeiçoamento em termos das melhorias mínimas que possam ser para tentar evitar a presença desse escorpião. A equipe deve ser formada necessariamente, aqui a gente está dizendo minimamente, mas nós devemos ter 2 pessoas, principalmente por caso de acidentes, e um pode socorrer o outro, né? A parte que diz respeito aos EPIs, principalmente, que é algo que a gente traz aqui como um exemplo. Então, em 2018, existem algumas recomendações que são dadas pelo próprio CDC, que foram incorporadas nesses procedimentos técnicos. Os EPIs, calças de manga comprida, luvas de raspa, dependendo do ambiente que você vai fazer a busca, máscaras com filtro, bonés, botas, são todas necessárias para uma pesquisa de campo.
Para a segurança, o equipamento, o EPI, é um dispositivo que visa preservar e proteger a integridade física do trabalhador, cabendo a ele usar obrigatoriamente as proteções indicadas e responsabilizar-se pela danificação dos mesmos, ocasionado pelo uso inadequado ou fora das atividades que se destina. No ambiente rural, a gente também tem problemas da presença de escorpiões, obviamente. A gente está dando um ênfase para a área urbana, mas no ambiente rural isso também acontece em grande escala. E a utilização desses EPIs permite que se evite acidentes considerados graves. Então, você precisa ter, para uma pesquisa, lanterna, para ajudar, porque é um animal que se esconde em frestas, a lanterna facilita para você fazer o avistamento desse animal. Precisa ter potes com tampas para poder fazer esse transporte desse animal. Precisa ter uma pinça de 30 centímetros, ou pode ser feita aquelas pinças de bambu. Precisa ter etiquetas para colar esses potes, levar os boletins de campo. No caso específico dessa pinça, é algo muito simples de ser feito. Você, com uma varetinha de bambu, você pode cortar essa varetinha até um determinado tamanho, aonde a parte inferior ela fique por volta de pouco mais de 5, 6 centímetros. Quando você abre, você coloca uma rolha dessas de cortiça que vai fazer esse movimento e você pode pinçar, quer dizer, é uma maneira de ter uma segurança maior. Então, é algo simples, fácil de ser construído, que vai auxiliar em um instrumento muito importante para fazer a atividade de catação mesmo de escorpiões no meio aonde está sendo realizada a pesquisa. Outros materiais necessários. Obviamente, precisamos estar com crachá, identificados, as pranchetas, os boletins de campo, caneta e lápis. É necessário, na lanterna, se não é aquelas recarregáveis, eu preciso levar pilha. Preciso pensar numa caixa para transportar esses escorpiões. Então, isso também são questões importantes que devem ser levadas nesse sentido. Dentro de um imóvel, pensando aqui agora na pesquisa propriamente dita no intradomicílio. Então, eu tenho os ralos, são lugares que devem ser vistoriados, as frestas de janelas, os batentes. Eu tenho que dar total atenção aos espelhos e os assentos sanitários, que são locais onde eu posso encontrar, né, o escorpião ele pode estar presente, assim como toalhas e cestos de roupa, dentro dos armários e de gavetas. Então, dentro desse ambiente, esses lugares, tapetes e panos pelo chão, devem ser privilegiados. Ainda, olhando um pouco a questão da cozinha. Numa cozinha, eu também tenho vários locais que servem de esconderijos de abrigo para os escorpiões. Os ralos, eu tenho que olhar os revestimentos que eu tenho nas paredes, as próprias luminárias que estão lá, se elas não têm um acabamento adequado, os vãos que eu tenho nas paredes, os vãos entre os móveis, por exemplo, as frestas e as janelas. Tenho que olhar também a questão, especificamente, dos equipamentos e dos móveis debaixo de uma mesa, debaixo de uma geladeira, atrás de um fogão. Então, são todos ambientes propícios para encontro deste animal. Olhando um pouco a questão do quarto. O quarto é um ambiente onde eu tenho quadros pendurados, as estantes, no fundo dessas estantes dentro do quadro, exatamente nas frestas e nos vãos que a gente pode encontrar, nos batentes de portas e janelas. Eu posso olhar nos móveis, nos quadros, debaixo de tapete, enfim, nas roupas, nos sapatos. Eu posso ver os objetos que estão largados pelo quarto. Debaixo desses objetos acabam se tornando esconderijos, os armários e as gavetas de uma maneira geral. Olhando ainda para um ambiente como a sala, são ambientes que também têm vários locais que funcionam como
abrigo para esses animais. Frestas é um deles. Então, as várias frestas que estão localizadas nos diferentes partes dentro deste mesmo ambiente, na sala, nos batentes das portas e das janelas, nos móveis, atrás dos livros, nas cortinas, nas estantes, na lareira, no assoalho, no rodapé, nas roupas que estão soltas pela sala, nos sapatos de uma maneira geral, nos objetos que estão largados. Todos eles devem ser vistoriados porque funcionam como abrigos para esses animais. A orientação da pesquisa ela deve seguir esse fluxo, né, para que a gente não se perca. Então, aqui a gente está indo no sentido horário, né, tanto para um ambiente como para outro ambiente. E no peridomicílio, olhar com bastante cuidado os vários... Porque o peridomicílio é o lugar que a gente tem a maior quantidade, poderíamos dizer assim, de situações que permitem a presença, proliferação e fornecem, inclusive vão ter alimentos para esses animais. Então, esses ambientes eles devem ser dada a esses ambientes uma total atenção. Tá? Então, desde a madeira que fica encostada no muro ao caibro que sustenta o telhado da casa, por exemplo, só para mostrar um pouco esse grau de complexidade. Tá bom? No peridomicílio, a busca de escorpiões ela vai ser feita tanto dentro da casa, como é feita fora da casa, e aí eu vou olhar exatamente todos esses ambientes que nós aqui citamos. Então, vou olhar os montes, vou olhar debaixo de pedras, eu vou olhar o material, se tem entulho, tenho que pedir para o morador ir mudando. A questão não é só uma questão da vistoria propriamente dita. A vistoria é algo pontual, e a presença do morador conjuntamente é para que aquela situação que nós estamos entendendo como uma situação problema para a proliferação deste animal, ela seja eliminada. Então, se eu encontro entulho, eu tenho que pedir para o morador tirar o entulho. Se eu tenho muitas pedras armazenadas, eu tenho que fazer, olha, conversar com o morador, eu vou usar essas pedras, vai ter utilidade? Qual é o tempo que isso vai permanecer? Tem um local para descarte se ele não vai usar? A própria deposição de amontoados de madeira, pensar, por exemplo, nos troncos de árvores, na maneira como ele deposita as folhas que ele deixa jogado no quintal, folhas secas. Então, tudo isso são situações que levam a ter a presença do escorpião próximo ao homem e que são movimentos que o próprio homem pode ter no sentido de eliminar essas situações e evitar a presença do animal próximo a si. Quer dizer, o nosso objetivo não é eliminar o escorpião. O escorpião ele sempre vai existir. O nosso objetivo é fazer com que a gente tenha densidades muito baixas desse animal que não levem a risco o morador. É nesse sentido que nós temos que estar pensando. Então, veja, o peridomicílio, quando eu tenho objetos que estão sendo descartados de maneira erroneamente no ambiente, como garrafas, como as caixas depositadas, fora de uma maneira muito desorganizada e que não tem, você percebe claramente que é apenas um depósito, então não tem, cabe ao munícipe, ao morador, fazer aquela adequação, modificar aquela situação, porque ele está em risco e colocando em risco as pessoas que convivem ali com ele. Assim como as frestas de vãos de muros, os tanques, os fornos de barro, os barrancos, os galpões, os depósitos abandonados, viveiros de mudas de plantas, os ralos, de uma maneira geral, né, as caixas de gordura vedadas, muito bem vedadas, os ralos com telas, que é um procedimento muito simples para evitar que o escape do escorpião da rede de esgoto ou da rede pluvial para dentro das casas, né, o tampar as frestas que possa existir, dentro das caixas de energia, colocar silicone na saída dos conduítes, de tal maneira que não vire um caminho de transporte para um escorpião e ele caia no meio da sala de uma residência, por exemplo, né? São medidas, às vezes, bastante simples e que podem ter um resultado bem interessante no termos de controles de escorpião.
Ainda temos que lembrar, né, que as áreas públicas, as praças, os parques, eles também são abrigos, né? A gente está falando aqui de domicílios, mas os parques, as praças, elas fazem parte, e o poder municipal ele tem uma gestão direta sobre esse ambiente, sobre a manutenção desses ambientes. Então, o que nós estamos falando em termos do domicílio cabem para as praças. Não pode ter acúmulo, tem que tirar as folhas, tem que tampar, se eu tenho calçamentos que são muito irregulares, procurar nivelar esses calçamentos, fazer de tal maneira que eu não tenha o escape de animais como baratas, e aqui eu vou citar as baratas que são os principais fontes de alimento para esses animais, porque eu não tenho esses animais presentes nessa praça, porque tendo os baratas eu tenho uma chance maior de ter escorpiões e, consequentemente, com isso, trazer risco aos moradores. Ok? Áreas públicas e áreas vulneráveis, então, como os cemitérios, os terrenos baldios, eles merecem ser priorizados por buscas, pois podem servir de abrigos para esses escorpiões, bem como conter alimento, principalmente baratas em abundância. Então, eles devem ser vistoriados, né? O terreno baldio não é um terreno para depósito de lixo, né? De entulho, como a gente vê em muitas situações. Então, devem ser olhados, assim como cemitérios. Os cemitérios são os locais que a gente encontra grande quantidade de escorpiões, porque eu tenho grande quantidade de fonte de alimento, de baratas principalmente. Os túmulos, né, os jazidos, eles não são bem lacrados, fechados, e isso, consequentemente, promove o escape desses animais. E esses animais, os cemitérios, eles estão dentro de um contexto urbano, eles acabam migrando para dentro das casas, onde eles vão encontrar fonte de alimento, abrigo, e, consequentemente, lá vão tentar se alojar. E o que pode acontecer nesse percurso, eu posso ter um acidente. Então, dentro de uma casa, quando ele está escondido debaixo de uma cama, num brinquedo, por exemplo, uma criança vai pegar esse brinquedo e ela vai ser picada por esse escorpião, porque esse é um mecanismo de defesa do animal, né? Ele se sente ameaçado e ele vai se proteger, se defender nesse sentido. Então, ainda pensando um pouco nessa questão de áreas de risco, né? Para fazer a pesquisa, o mapeamento das nossas áreas, então a gente tem a casa, que é o ponto que notificou. Esta casa ela é vistoriada, e além desta casa, a gente faz a vistoria do lado direito, do lado esquerdo, a frente e o fundo do imóvel. Isto, quando você não encontra, por exemplo, eu fui na casa que me notificou, fiz a pesquisa e não encontrei nada naquela casa, eu faço essa pesquisa que nós chamamos em cruz. Olho à direita, à esquerda, ao fundo e à frente. Se eu não encontrar nada nesse ambiente, nessa pesquisa, essa pesquisa, quer dizer, foi um fato isolado, alerto ao morador para que ele continue atento, né, e que novas presenças ou nova presença do animal sejam comunicadas. De qualquer maneira, se eu vou na casa do munícipe e eu encontro um escorpião na casa dele, ou quando eu não encontro na casa dele, encontro na casa vizinha, a pesquisa passa a ser considerada uma pesquisa positiva, e, nesse caso, eu amplio a minha área de busca para o quarteirão. E a cada vez que eu vou encontrando imóvel positivo, eu vou ampliando esse raio de ação de busca de escorpiões. Pensando ainda o fundo do imóvel, na maneira como a gente vai vistoriar esse fundo, né? Aqui só para mostrar a visão geral dessa questão da cruz que nós estávamos falando. Então, e isso para reforçar que a busca se dá em todo o quarteirão quando eu encontro animais vivos, mortos em um dos imóveis. E vou ampliando esse raio de acordo com essa busca. A utilização de luz ultravioleta e pesquisas noturnas, elas acabam sendo, existem publicações científicas nesse sentido, tem um rendimento muito maior do que as pesquisas diurnas, mas não são descartadas as pesquisas diurnas em detrimento das noturnas, obviamente, podem ser feitas, tá? Quer dizer, a busca no período noturno é muito mais eficaz. E ainda nós temos que olhar aqui, né, numa questão específica, quando eu estou fazendo o meu trabalho e coleto esses animais, eu não devo colocar muitos animais no mesmo frasco, eles são carnívoros, eles podem comer uns aos outros, os frascos podem acomodar até 8 escorpiões.
Tem a espécie que hoje nós temos em maior quantidade no estado, que é o Titius cerulatus. Eles são partenogenéticos, nós já falamos um pouco. Então, eles podem se desenvolver sem fertilização, é colocado em frascos separados quando a gente tem filhotes, deve-se registrar a captura tanto no boletim de atendimento à notificação do escorpião, para que isso seja depois informado, disponibilizado ou digitado no sistema informatizado e criar aí, mostrar, né, utilizar etiquetas para colocar nesses potes de tal maneira que facilite na UVZ ou no local que vai fazer a identificação desses animais, fazer a correspondência entre o boletim e o número da amostra. A caixa de transporte, teoricamente, é algo muito simples, é uma estrutura que vocês estão vendo, é uma caixa de polipropileno, é uma caixa bastante comum, fácil aquisição. Tem um papelão ao fundo e ela é separada por essas caixas de ovos, que elas funcionam como um abrigo interessante para o escorpião. Quando o transporte ele não vai acontecer no mesmo dia, vai levar algum tempo, é importante que eu tenha uma bandejinha com chumaço de algodão, que a gente vê na primeira figura. Esse algodão está embebido em água, que é uma maneira de não desidratar o animal. Isso acho que nós falamos. Se o encaminhamento, então, só reforçando, não for no mesmo dia, colocar esse chumaço. E quando eu encaminho, eu capturo grande quantidade, a gente pode pôr diretamente nessa caixa de transporte, porque isso também, né, ela tem as paredes lisas, tem furos na tampa, que vai facilitar aí a respiração do animal. E aí a gente evita aquele monte de potinho, já que todos esses animais estavam no mesmo ambiente. Uma questão que nos trazem, e assim bastante polêmico até agora, e aqui vale uma reflexão nesse sentido, diz respeito ao controle por meio químico, controle por meio de inseticidas. Obviamente que se eu pegar um frasquinho desses de Baygon e eu fizer uma aplicação direta sobre um escorpião, eu mato esse escorpião. Então, aquele avistamento que o munícipe fez na casa dele e fez uma borrifada em cima, é verdade, aquele escorpião morre. Nós, o Estado de São Paulo, utilizamos como referência o manual do Ministério da Saúde, que nós trouxemos lá no início. E nas recomendações do Ministério, a utilização de inseticidas não é algo a ser utilizado. Então, nós adotamos isso, porque o que acontece? Uma vez que eu faço uma aplicação de inseticida, eu promovo a dispersão da espécie. Eu faço com que ela se desaloje do ambiente e leve as pessoas a um risco maior. Então, as evidências, até o momento, demonstram que o controle químico é contraindicado para as principais espécies de escorpião da fauna brasileira. As espécies mais comuns, que são os cerulatus, o Titius baiensis, o Titius stigmurus e o obscurus, eles exibem uma característica neles bastante peculiar de ficarem longos períodos imóveis em esconderijos. Então, eles conseguem ficar nas frestas escondidas e eles têm, na sua biologia, um canal que é chamado aqui de estigma pulmonar, na verdade são vários deles, 4 de cada lado, que ele consegue fechar esse estigma pulmonar e vai diminuir o contato. Então, ele não consegue receber o contato com esse inseticida. E isso faz com que ele tenha uma proteção. Então, ele, ao sentir que tem algo no ambiente, além disso, né, ele tem o corpo dele revestido por cerdas, vários pelos sensoriais, que conseguem perceber o ambiente. E uma vez que percebe, ele vê que tem um inseticida, ele consegue se proteger através da sua própria... o seu próprio exoesqueleto, quer dizer, a sua própria cobertura corpórea, e por esses estigmas que se fecham. E, além disso, vai fazer com que ele saia daquele meio, porque eu posso, com isso, matar as baratas, que são a principal fonte de alimento, e várias pessoas falam isso, então a gente mata as baratas, a gente elimina os escorpiões. Eu mato as baratas, eu posso diminuir a densidade dos escorpiões, mas, com certeza, eu vou fazer com que eles dispersem, porque eu não tenho mais aquela fonte alimentar naquele ambiente.
Okay? Então, isso é algo que nós não temos estudos ainda que comprovem esse efeito benéfico de um controle químico. Então, primeiro, a quantidade de inseticida recomendada para um controle de escorpião, ela seria bem maior do que aquela que vem nas embalagens, né, que vem na recomendação, e isso pode expor o indivíduo humano a algum efeito adverso. Existem vários estudos de eficácia que apontam que componentes químicos eles podem exterminar o escorpião. Porém, até o momento, não há estudos que nós chamamos de efetividade. Quando eu pego aquele resultado do laboratório, eu vou aonde estão as pessoas, faço a aplicação daquela metodologia que eu descrevi no laboratório e vejo o resultado em cima disso. Esse tipo de estudo nós não temos ainda, são poucos que existem, e dos poucos que existem, eles chegam à conclusão de que este não é o melhor método para controle de escorpião. E sim, o manejo do ambiente é o melhor método. Temos que salientar ainda que esses inseticidas, alguns deles são carcinogênicos e alguns deles são mutagênicos. Então, reforçando aqui então, a questão em termos de atendimento, os nossos boletins de campo, que nada mais são do que adaptações do que já existia desde 1994, tanto o boletim de atendimento como a ficha, tanto o boletim de notificação como o atendimento. Foi pensado um plano específico para como se fosse um checklist, onde você faz recomendações ao morador e ele tenta cumprir aquelas recomendações, num sentido de melhoria do ambiente para evitar a presença do animal. E lembrar também que há muito material disponível em nossa página. Temos bastante material educativo que poderão subsidiar vocês nas ações junto aos munícipes, no sentido de orientação aos mesmos. E estamos disponíveis nesse endereço para qualquer dúvida que, por sinal, vocês possam ter.